Fala pessoal, beleza? Vamos realizar algumas medições aqui no PM5000 da PWT. Essa placa que tá aqui, tá vendo? Mas essa aqui não tá montada, tá gente? Só tô mostrando a imagem da placa. Ali é o amplificador que tá em teste. O transformador, a fonte ali, ok? Ele tá em operação. O analisador está aqui, que vai fazer as medições. Por enquanto eu não estou injetando sinal. Eu vou começar a fazer as medições aqui em tempo real com vocês, para você acompanhar como é que é feito. Essa aqui é a primeira calibração do amplificador. Eu estava falando para vocês que durante o processo de calibração a gente precisa colocar alguns tipos de situação para que vocês entendam como é feita a calibração. Primeiro, que a calibração é feita um a um. Eu não libero nenhum tipo de equipamento se antes passar pelo analisador, onde eu tenho as referências e tenho as medições, e com isso eu consigo ter um acompanhamento melhor do projeto e fazer as melhorias futuras. Então o início é isso aí, tá? Observe que tudo que vocês estão vendo aqui, ó, é ruído. Essa aqui é a fundamental. Vamos botar de MO, que ela é 60 Hz. Hoje a rede elétrica aqui está bastante suja. Eu tô sem filtro nenhum hoje para colocar. Mas a gente coloca normalmente aquele filtro de linha que a gente está desenvolvendo aqui também para melhorar a situação de ruído que vem pela rede elétrica. Então, um dos motivos de você estar observando essa medição aqui é você verificar que esse ruído aparece na saída do amplificador, ok? Aqui eu tenho a saída do amplificador que eu estou medindo, e com isso a gente vai fazer uma análise do amplificador como um todo, tá? Então, vou injetar agora, vou acionar aqui, ó. Ele aí passa a jogar um sinal de 1 kHz na entrada do amplificador. Então observe que aqui eu já tenho a nossa fundamental de 1 kHz, ok? Então eu já consigo ter uma medição da distorção harmônica. Então o que eu venho falando para vocês? Muitas pessoas perseguem distorção harmônica como um fato isolado e acha que isso vai melhorar o amplificador de potência, né, que a gente utiliza do classe AB. No caso desse PM5000, eu vou mostrar para vocês características desse amplificador que você não consegue perceber em nenhum outro, devido à singularidade da montagem. O projeto que a gente tem do PM5000, ele vai servir de espelho para que a gente possa fazer os melhoramentos do amplificador. Vocês observam que eu estou com um transistor de certa forma antigo, né, que é o MJ15003 e 15004. São transistores antigos em relação aos novos que estão no mercado. E com isso o tempo de slew rate, né, de tempo de subida e descida, ele é um pouco lento em relação aos transistores 2SC 5200 e 1943. Então, gente, é por isso que às vezes não se usa muito esse tipo de transistor, o TO3, porque além de ser complicado e complexo a sua instalação, fazer a parte de mecânica do amplificador, onde você faz as instalações dos transistores, então você tem aí nesse transistor uma melhoria na dissipação, mas porém são transistores lentos. O interessante é a gente ter um transistor TO3, né, com capsulamento TO3, que tem uma dissipação boa, e com a velocidade dos mais novos aí, tá? Então vamos lá. Eu já peguei aqui a fundamental de 1 kHz, ok? Essa daqui, gente, é o meu segundo harmônico, ok?
Tá aqui o M1, 2 kHz. Eu vou pegar essa aqui como última referência para vocês entenderem o que eu vou falar. Vou pegar essa harmônica aqui também, que é a terceira harmônica. Tenho a parte de quarto harmônico e tenho quinto e sexto harmônico, ok? Então botei aqui 1, 2, 3, 4, 5 harmônicos e a nossa fundamental está aqui, ok? O M6, que vocês vão observar aqui, ó, é 1 kHz, ok? O M1, que é o segundo harmônico, 2 kHz. O terceiro harmônico M2, 3 kHz. O M3 é o quarto harmônico, 4 kHz, e assim sucessivamente. Então, gente, a gente chama isso aí de distribuição de harmônicos, tá certo? Eu vou parar para poder não ficar fazendo medições com o amplificador ligado, né? Porque está demandando potência lá do amplificador. Então eu estou com a potência aí na saída do amplificador em termos de 55 watts RMS. Ok? Eu estou usando um atenuador de 1 para 10. Então nossa referência aí do amplificador, nossa assinatura sonora é essa aí que vocês estão vendo. Então o que é bom nesse amplificador é justamente, observe que o M1 é o harmônico que mais se destaca em relação aos demais. Então o prejudicial, que é o M2, que é o terceiro harmônico, são tipos de harmônicos que traduzem uma sonoridade ruim no ouvido. Então vocês observam aí, ó, M1 e o M3, que são os harmônicos pares, segundo e quarto respectivamente, e o M5, você tem ali o sexto harmônico que também sobressai o quinto, ou seja, você tem uma sequência de harmônicos nesse amplificador que satisfaz a assinatura sonora que eu tento colocar no amplificador. É evidente que mudanças de transistores, a parte de aplicação de filtros, de compensações, você consegue fazer um amplificador mais definido, ok? Mas tem um porém, tudo custa um valor. Então quanto mais você afina um amplificador, mais tempo você leva, mais componentes você testa. Então o tempo de depuração é o que faz sentido para um amplificador artesanal. Então quando vocês compram um amplificador na Powertronic, na PWT, vocês estão levando para casa amplificadores artesanais, que são frutos de um trabalho onde a depuração faz parte com 70% do projeto, e o outro restante é a parte de desenvolvimento de circuitos. Como a gente sabe que o circuito, você tem várias topologias, que você tem um aprendizado de cada um dela, o que cada uma delas pode proporcionar a você. Então você vai atrás do que você pretende no áudio. Então a intenção de você ter um amplificador que eu considero até 500 watts uma média potência, e acima de 500 uma alta potência. Amplificadores de potência, gente, eles não fazem sentido ter uma baixa distorção harmônica, mesmo porque você não vai perceber o detalhe da música a esse volume, ok? Então a gente precisa entender que o amplificador ele tem a parte de compressão acústica, que é a parte de alto-falantes, que corresponde para mim a 99% do sistema de áudio. O que eu quero dizer é o seguinte: você pode ter o melhor amplificador do mundo, se você não tiver uma caixa de som boa, nada adianta, ok? Então a sistemática é bem precisa e você não consegue ter resultados se você não tiver uma fonte sonora também que atenda às expectativas, ou seja, uma baixa compressão,
normalmente você ter sons em formatos de gravação profissional, Wave e etc., que tem no mercado, ou então um MP3 com baixa compressão e uma alta taxa de velocidade de compactação dos arquivos. Então o diferencial dos amplificadores, gente, é isso que vocês estão vendo aqui. É a assinatura sonora que cada um tem. Então você observa que esses números que a gente tem aqui, a gente tem que anotar, saber qual a referência, qual é o ganho de cada harmônico em relação ao fundamental. E depois a gente tem que fazer a parte de resposta em frequência, onde você tem aqui entrada e saída. Então o que está em amarelo mais forte aí é o sinal de entrada, e o que está na saída, o de saída é o amarelo que está rachurado, que vocês estão vendo aí. Vou até ampliar mais aqui. Então, gente, isso aí é a resposta de frequência do PM5000. Então eu estou aqui, ó, com uma frequência de 20 Hz a 20 kHz, que é a faixa audível, ok? Então não nos interessa a gente fazer medições acima dessa faixa, primeiro que você não vai ouvi-la acima de 20 kHz, e também você não vai ter a noção de o que está acontecendo com os harmônicos. Então o que prevalece? Você ter uma situação onde você consegue ter um equilíbrio dinâmico do sistema. Conforme vocês estão vendo aqui, ele vai carregar e vai lhe dar uma amostragem do que eu estou falando para vocês. Então esse aí é o resultante do nosso filtro, ok? Que é a nossa resposta em frequência no domínio do tempo, ok? Então vocês vão observar, ó. Ao longo do caminho você tem uma nitidez e uma linha aqui, tá? Então essa linha é onde a gente consegue perceber que dentro dessa faixa de frequência eu tenho um amplificador bastante plano. Eu quero dizer que o amplificador está amplificando todas as frequências de 20 a 20 kHz com uma perda bem pequena, ok? Muito pequena mesmo. Então, gente, isso aí é resultado de trabalho, pesquisa, ok? Porque você não consegue isso se você não estudar, não tem jeito, a não ser que seja um milagre. Mas eu venho dizendo para vocês, a gente que faz um trabalho com áudio, desenvolvimento de projeto, depuração de projeto, a gente tem hoje um inimigo que é chamado falsificação. Então os transistores falsificados, como qualquer peça falsificada, criam um estrago que você não tem noção. Então é por isso, gente, que eu sempre venho trazendo para vocês em nossos vídeos a parte de análise de circuito, porque quando você começa a fazer uma análise de circuito em tempo real, ok? Você tem aí uma amostragem de referente ao amplificador, onde você não percebe no seu ouvido. Então você precisa efetivamente ter uma análise do gráfico espectrográfico que vocês estão vendo aí, onde aqui a gente tem a dinâmica do amplificador. Então observa que essa aí foi um dos melhores cenários que eu já vi do PM5000, mesmo tendo uma distorção ali, ó, de 0,067% de distorção harmônica. Mas a assinatura sonora desse amplificador tá perfeita para mim. É isso aqui que eu espero de um amplificador. E não é por nada não. O PM5000, ele está saindo um amplificador de alta performance e tá dentro da faixa do high-end, tá? Então não dá para você ter um amplificador em casa, a não ser que você pague fortunas, né? Um amplificador dessas marcas aí renomadas, ou comprar esses amplificadores que são vendidos tanto no Mercado Livre, ok? O Mercado Livre
ele vende produtos de baixo custo justamente para não ficar perdendo tempo em fazer a depuração do produto. Então as pessoas normalmente copiam um amplificador já do mercado, pega componentes sem controle de qualidade nenhum, faz uma soldagem um pouco a desejar, e com isso vocês levam para casa o baixo custo do áudio, que eu chamo. Então não adianta você melhorar de vida, melhorar o seu poder aquisitivo, se você também não melhorar também a sua inteligência, a sua capacidade de entender o mundo. Então as pessoas que gostam geralmente de um amplificador mais em conta é aqueles que estão começando a vida, que é natural. Eu também já fiz muitas montagens que provavelmente não tinham bastante qualidade, mas era o que eu tinha na época, né? Que era transistores que eu tinha na época. Mas felizmente o aprendizado, que foi o conteúdo que eu pude aprender, eu estou tentando passar para as pessoas. E uma coisa, gente, eu até falo com vocês, quando você dá uma informação de graça, sabe o que acontece? As pessoas banalizam, não dão importância. Quando você coloca um valor, atribui um valor, as pessoas, quando começam a pagar para ter essa informação, elas vão valorizar a informação porque ela está sendo paga. Então no meu canal eu passo muitas informações para vocês, pelo menos a informação que eu sei, e tenho como regra sempre avaliar antes de passar para vocês. Então tudo que eu aplico dentro dos meus conhecimentos, e não sou falho, eu cometo falha como qualquer ser humano, mas eu sempre procuro acertar. Então não adianta você ficar fazendo serviços e tratando o cliente como um ignorante, que isso você só vai perder o seu cliente, tá certo? Então a minha pergunta que eu me faço sempre: Luiz, quem é o seu cliente? Eu falei, para mim o meu cliente é aquele que gosta de um bom som, um bom áudio, chegar em casa, ouvir uma boa música e aproveitar que a música vai lhe trazer momentos prazerosos de descanso, né? Descansar a mente. Então, gente, essa é a diferença, é a forma que eu penso sobre o áudio. Estou mostrando para vocês aí a assinatura sonora do PM5000. Esse amplificador, gente, ele está à venda algumas unidades montadas, porque infelizmente o transistor, além de ser muito dispendioso trazer ele para cá, para o Brasil, ele é escasso. E eu já peguei algumas diferenças de lote de transistores, isso aí faz um desequilíbrio muito grande no projeto. E o que eu aconselho para vocês é o seguinte: a oportunidade é de você ter um amplificador com a sonoridade bem próxima ao PM5000 da Polivox, porque eu tenho uma placa aqui que eu fiz análise antes de vocês terem esse PM5000 aí para vocês. E o intuito do meu PM5000 é de ensinar mesmo, tá? Então eu estou tendo o maior cuidado em fazer esse módulo do PM5000 para os alunos do curso de manutenção, onde vou ter várias dicas importantíssimas sobre projeto e, por consequência, manutenção. Porque normalmente quem faz a manutenção tem um conhecimento diferente de quem faz o projeto. Então eu preciso da informação de quem faz manutenção para que eu desenvolva um amplificador de melhor performance, melhor custo-benefício. Então isso vem exercitar sempre e aplicar o dever de casa que eu sempre digo para vocês. Gente, o amplificador está aí, está disponível para vocês em formato de placa montada. Está à venda também aqui a placa. Vou reduzir aqui a imagem para a gente não ficar. A placa sem componentes, ok? Vai um manual para você fazer sua montagem aí, fantástico. Não tem dica de projeto nesse manual, simplesmente o manual que vai para o pessoal, né? O módulo é o pessoal que faz o curso de manutenção, que eu tenho que passar realmente informações para eles, que são os alunos. E
Para aqueles que querem um amplificador já pronto, eu já tenho ele montado aqui, esse amplificador que está em teste. Essa é a fonte de alimentação que eu fiz exclusivamente para esse amplificador. Vocês já observaram os detalhes do amplificador, mas tem muita coisa, gente, aqui que a gente precisa aprender a fazer antes de entregar isso na mão dos alunos, tá? Então é por isso que o curso dos alunos é bem mais completo e tem informações dedicadas a eles, os alunos, tá? Quem quiser a placa, conforme eu disse, né, tem algumas unidades. Eu não vou produzir mais placa. Esse aqui já é o segundo lote de placas que nós temos aqui. O primeiro já foi todo, né? E placa eu estou vendendo sempre aos pares, ou seja, você compra 2 placas. Fonte de alimentação, 2 placas. E amplificador montado eu vendo uma, se tiver. Então eu já estou aqui comprometido com dois combos, ou seja, 4 placas já estão comprometidas, só restam agora 3 pares de placa. Então quem tiver interesse é só me procurar no meu e-mail ou ir na nossa loja lá e fazer o seu pedido, tá certo? Eu tô pensando ainda ver se eu adquiro mais MJ 15003, 15004. E vou estudar alguns outros transistores TO3 que tem no mercado. Se vocês tiverem algum para indicar, eu agradeço. Mas é isso aí, pessoal. Mostrando para vocês como a gente faz a depuração do aparelho. Esse tour aqui, só para você ter ideia, já tenho 2 horas de relógio fazendo teste com o amplificador. E pelo que eu estou vendo aqui, não vai encerrar agora. Uma plaquinha alternativa que eu estou trazendo também para vocês, gente, é essa plaquinha aqui, ó, que já tem os filtros que eu especifiquei para vocês. Ok? Então aqui ele tem equivalente a um soft start. Quando você liga na tomada, ele energiza o transformador com o tempo que você estipula ajustando os capacitores. Tem um filtro de linha, um duplo pi. Tem a proteção contra surto elétrico, 2 varistores de 20K, 275 volts. E o relé da Finder, né, de 48 volts. E ali a fonte de alimentação do circuito. Ok, gente? Então é um circuito simples, bastante funcional e que vai trazer para quem tem amplificador, gente, uma qualidade em referência à filtragem de ruído da rede elétrica. Ok? Aqueles ruídos que vocês estavam vendo no início do vídeo que eu mostrei para vocês, isso é poluição da rede elétrica, com o pessoal tá usando agora, tomando banho, chuveiro, lâmpada fluorescente, lâmpada de LED, fonte chaveada, uma série de ruído da rede elétrica. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou desse vídeo aí, dá aquele like para ajudar o canal. Quem tiver interesse nas placas, vão lá na loja no www.powertronic.com.br e faz seu pedido, tá? Temos outros amplificadores. A promoção do mês de maio tá bem legal, tá, gente? Vários amplificadores com desconto. Eu consegui um lote de transistores mais barato, tô repassando para vocês. Mas digo de passagem, o trabalho de qualquer amplificador aqui que a gente faz, desde o mais complexo ao mais simples, é testes, testes e testes, que só assim a gente aprende e faz produtos de qualidade. Ok, pessoal? Um abraço a todos.